Voso da USP fala sobre a CPI dos pancadões que o Rubinho Nunes fez para fazer o Chavoso, para fazer o Thiagson ganhar fama e projeção nacional. Parabéns pro Rubinho Nunes, ajudando os comunistas mais do que Eduardo Moreira. Mas sua imagem é automaticamente queimada. Então, tipo assim, e não é porque você fez nada de errado, não. Exato. Você tá lá no meio já, né? É como se você fosse contaminado pelo meio. Pô, E você ficando, você vai ter essa carta sempre, mano. E ela vai potencializando, né? Você corria o risco de sair da CPI preso mesmo, cara? Foi, o Rubinho deu voz de prisão. Existia essa possibilidade, cara? Não sei, né? E cadê meu advogado pra falar? Que ele foi passear, tá dormindo, filha da puta. Não, porque assim, né? Pô, o cara já tá andando até com um advogado, cara. É, tipo, ele anunciou que ele iria me prender, né? Tipo, se ele negar, ele sai preso, né? Tipo, se ele negar que eu falei um bagulho lá, né? Enfim. E aí eu não sei, assim, se ele tinha prerrogativa legal mesmo pra me dar voz de prisão ali, tecnicamente falando, né? Meus advogados já falaram que chamariam a OAB, alguma coisa assim lá, que eu não sei explicar, se ele tivesse de fato feito isso. Mas eu acho que existia a possibilidade, sim. Cara, eu tenho por mim que o Rubinho Nunes, como ele é muito viciado nesse jogo da mitagem, né? Do deputado Rios da Silva, do vereador Corte Rápido Tramontina, da senadora Deixe o seu like, do governador Se Gostou, Compartilhe. Como ele é muito desse jogo, nasceu disso, cresceu nisso e permanece nisso, ele imaginou o quê? Eu vou trazer o Chavoso da USP, que é uma figura de esquerda, que a esquerdalha, que a comunada gosta, e eu vou deitar e rolar. Eu vou deitar e rolar, porque eu sou o vereador Corte Rápido Tramontina. Vou deitar e rolar nesse rapazote aí, quem ele pensa que é. Aí vai o Chavoso, mete o Juliette, com aquela pose de de alfa dominador, ó, falo isso, tá arrepio, sabe? E detona o cara, ganha 1 milhão de seguidores, ele vai putar. Mas não satisfeito, ele tentou fazer isso com o Thiagson, tentou fazer isso com o MC lá, que eu esqueci o nome também, me fugiu, muito bom. É como os jovens dizem, farmou a aura. Qual que era o objetivo principal dessa CPI? Até agora eu realmente não entendi. É dar seguidor pro Rubinho, mas aí eu fiz o tiro sair pela culatra. Eu usei a arma dele contra ele, tá ligado? As CPIs em geral, elas basicamente servem pra isso, pra dar visibilidade pra parlamentares, né? Boa. Um grande exemplo foi a CPI da pandemia, a CPI do Covid. No que deu aquela porra? Nada. Bolsonaro nunca foi investigado e condenado pelos crimes que ele cometeu na pandemia, né? Quem que saiu muito projetada da CPI da Covid? Simone Tebet. Era uma pessoa que, assim, era conhecida? Era, no Mato Grosso do Sul. Ela vem de uma família, né, bem poderosa no Mato Grosso do Sul, mas ela não tinha projeção nacional. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar da Simone Tebet até a CPI, onde ela teve um grande destaque. Acho que Randolfo Rodrigues também, Randolfo Rodrigues, teve o Renan Calheiros, né, que já era mais conhecido, mas ficou muito mais. Sim. E aí... A Simone Tebet, ela sai de uma política muito mais local, da política ali do Mato Grosso do Sul, e passa para terceira candidata mais votada para a presidência do país. E hoje ministra do... que ela é? Do planejamento? Alguma coisa assim, né? Não sei te falar. Que é um cargo bastante importante. Ela tá ali no Banco Central também. A Haddad, Simone Tebet e o Galípolo formam ali o negócio monetário do Banco Central. Tem um poder bastante grande. Tá, mas esse é o objetivo que tá por trás das cortinas que as pessoas não conseguem entender, né? Ah, sim. Eu ia chegar... E claramente, tipo, o que o parlamentar fala? O que o Rubinho alegou? Vou fazer essa CPI por causa de quê? Certo. Então, é isso, né? O que tá por trás dos panos é isso. Eles querem se projetar e ficarem mais conhecidos, fazer cortes pras redes, essas coisas. Agora, o que está dito, de fato, na CPI do Rubinho, ali dos pancadões, é o seguinte, que ela visa investigar possíveis omissões do poder público, dos órgãos públicos, no combate, na fiscalização a festas clandestinas e a perturbação do sossego. Legal. E aí o que a sociedade civil tem a ver com isso? O que a sociedade civil tem com o Estado sendo distante, com o Estado não agindo? Não tem que chamar os agentes públicos. Por que eles não convocam o prefeito da cidade, o governador, então, sei lá? Pô, não, vamos chamar aqui Mano, é pra farmar seguidor. Pra farmar seguidor, fica bonito. Olha, toquei a CPI dos pancadões. Não, agora, a partir de agora, tá proibido pancadões, mas era permitido antes? Então, é isso que a CPI supostamente investiga. Só que aí fica uma questão, né? Se ela é pra investigar a omissão do poder público no combate a festas clandestinas e
perturbação do sossego, por que não é o poder público que tá sendo convocado pra estar ali prestando depoimento? Aí, ó. Um ou outro. Rapaz, nós estamos em sintonia aí com o Chavoso aí, ó. Nós estamos em sintonia. Eu aqui, caipira, ele lá, paulistano, nós estamos, ó. Tá. Outro foi, tá ligado? Mas, grosso modo, quem tá sendo chamado pra ir lá são MC. O Luigi também farmou muito na CPI da Covid. Mas detalhe, eu sempre falei, isso aqui é uma palhaçada, nós vamos assistir pra dar risada. Isso aqui não vai dar em nada, infelizmente. Mas eu confesso pra vocês que transmitir a CPI da Covid me fez muito mal, cara. Me fez muito mal, porque eu sabia que não ia dar em nada. Eu avisei, vocês não lembram disso aqui? Pô, quando eu comecei a transmitir a CPI da Covid na mais absoluta, assim, coincidência do destino. Eu me lembro bem, eu tava em Salto de Tararé, que eu passava temporadas aqui, porque ainda tava em lockdown, e aí eu passava umas temporadas aqui com a minha família, depois eu ia pra São Paulo e voltava. E aí eu fazia lives, eu tava em casa, eu comecei a fazer live, eu fazia live à noite, ó pra você ver, eu só fazia live à noite, começava às 5 da tarde, acabava às 9 da noite, que pesadelo. E depois eu comecei a dividir, eu fazia 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, pra contemplar o pessoal da manhã. E aí num dia que eu tava fazendo a live de manhã, eu vi um tweet do que o Renan Calheiros queria ser o relator da CPI, da Covid, porque ele queria se vingar do Bolsonaro. Quando eu vi aquilo, eles estavam ao vivo definindo ali quem ia participar da mesa. E aí eu coloquei aquilo ao vivo, tava aqui e começou a dar certo, e eu comecei a ver e tal, não sei o quê. Aí quando eu voltei pra São Paulo, eu falei, cara, eu vou transmitir esse negócio pra ver como é que é. Cara, quando eu vi, eu tava fazendo 9 horas de live por dia, cara. 9 horas de live por dia. Aí começou assim com 2.000 pessoas ao vivo, depois foi pra 3, depois foi pra 4, eu fui pra 8, aí de 8 já pulou pra 20 mil ao vivo. Que foi meu auge de live até hoje, 20 mil ao vivo. E aí do que foi do Fábio Weingarten, 20 mil ao vivo. Aí depois 15, 17, 13, 10 e tal. Foi maneiro, cara, foi maneiro. Influenciadores e outras pessoas. Foi graças a uma dessas lives que a gente tem a música do Chuchuri Dance, que abre a live todos os dias aqui. Foi porque tinha o Rancho Queimado lá, o senador acho que era do Rio Grande do Sul, né, o Rancho Queimado, que ele falava as mesmas coisas toda vez que ele tinha a palavra, que ele falava que tinha uma pesquisa do Didier Raoult, que era um francês, e ele falava Didier Raoult, e daí eu joguei no YouTube, bastidores da live, joguei assim, Dance Music, No Copyright, Dance Music, nem sei se aparece, No Copyright, Aí toda vez que ele começava a falar, aparece aqui, aparece essa, Early Dance With Me. Toda vez que ele começava a falar, eu colocava. E aí, cara, acabou virando meme e virou a música de abertura da live, cara, Big Pharma e tal. Relacionadas ao funk, o Rato, o empresário, o dono da Love Funk, tá ligado? O que ele foi fazer ali, sabe? Então é isso, ele tá... E outra, né? Se tecnicamente é pra investigar a perturbação do sossego e as festas clandestinas, por que só pessoas relacionadas ao funk estão sendo convocadas, né? É só funk que faz perturbação de sossego, é só funk que realiza festas clandestinas. Enfim, então tecnicamente é isso, né? É isso que o Rubinho alega, perturbação de sossego e festas clandestinas. Agora sim, para além... O Bom Dia, meu irmão Bom Dia veio de lá também, né? E eu editei o áudio lá e tal. Uma das curiosidades também dessa coisa da CPI, por quê? Eu acho que a live da CPI marcou muito a minha jornada na produção de conteúdo. Não foi tão longa quando ela parece ter sido, porque chegou um ponto que eu falei, não vou transmitir mais, porque essa palhaçada pra mim já deu. Mas foram ali pelo menos uns 3 meses, assim, 2 meses muito intenso. Mas essa CPI da Covid marcou muito a minha história na internet por algumas razões materiais, né? Segunda onda de Covid muito forte, pessoa trancada de casa, né? Então, aí quando eu comecei a transmitir as lives, eu já estava em São Paulo, não voltei mais pro interior. Muito forte, desesperança total em relação à política. Bolsonaro estava nadando de braçada, não tinha candidato para ele, o Lula estava sem direitos políticos. O Lula estava sem direitos políticos nessa época? Tava, né? Ainda tava. Ou tava ou não tava? Não lembro. Acho que tava sem direito. Não lembro. Deu uma lembrada de cabeça. Foi em 2000. Tava, né? Cara, tava todo mundo desanimado, velho. Tava todo mundo triste, tenso. E todo mundo em casa, todo mundo perdendo parente, todo mundo perdendo amigo. Eu nunca me esqueço que eu ia começar as lives. Antes de começar a transmitir a live da CPI da Covid, eu começava todos os dias às 5 da tarde.
E vocês lembram o que tinha às 5 da tarde? O boletim do consórcio de imprensa, porque o Ministério da Saúde foi proibido pelo Bolsonaro. As coisas, cara, meu Deus do céu. O Ministério... E depois vocês falam que o governo do Nine é igual ao do Bolsonaro, né? O Bolsonaro impediu o Ministério da Saúde de divulgar dados, e aí o consórcio de imprensa divulgava todos os dias, que horas? 5 da tarde. Então, antes de eu abrir live, eu olhava pro chat, Luigi, tô aqui hoje porque eu tô em luto, porque eu perdi meu avô. Luigi, eu tô aqui hoje, perdi meu pai. Luigi, minha mãe tá na UTI. Luigi, meu namorado tá na UTI, eu tô mal, me ajuda. Então, cara, aquilo trazia uma carga que eu falava assim, cara, eu preciso fazer dessa live uma live divertida. Eu preciso fazer com que essas pessoas que estão aqui me esperando não caiam ainda mais num desânimo, num pessimismo, sabe? Eu preciso que essas pessoas que estão aqui desesperadas, se distraiam. Se distraiam, cara. E isso foi a tônica de todas as lives da CPI. Eu já vinha sempre dessa zoeira, mas ali eu falei, cara, aqui eu vou brincar, vou botar o áudio, vou fazer não sei o quê. A hora que estiver falando muito sério lá, eu fico quieto, mas eu vou fazer áudiozinho, eu vou fazer gracinha, eu vou fazer brincadeirinha. Resultado, pessoal, até hoje, 4 anos depois dessa live, tem 2 coisas que as pessoas, todas as vezes que elas me encontram, pessoalmente, elas me agradecem. Ou quando mandam, eu tenho uma gaveta aqui só de cartinha que o pessoal manda na minha caixa postal, uma lembrancinha, e todas as cartinhas que vocês me mandam, que vocês escrevem à mão, eu guardo. Faço questão de guardar. É 2 coisas. Primeiro lugar, o Rebobinando, na época do Rebobinando, você me ajudou muito com esse episódio aqui sobre amizade, sobre esse episódio sobre divórcio e tal. Isso é muito, muito forte. E, Luigi, você salvou a minha saúde mental, você foi minha companhia, você foi a pessoa que me deixou ficar triste, dei muita risada com você num momento difícil, obrigado, passei 2021 inteiro com você, sua live era... Porque a live, né, eu sempre falei isso, eu pensei ela como se fosse um programa de rádio AM, então eu queria que ela fosse uma companhia nem sempre visual. Então por isso que eu falo bastante, tem musiquinha de começo, tem musiquinha de fundo, tem a hora certa do intervalo, entrava os subs, entrava os donates, era tudo muito ritmado para que a pessoa pudesse ouvir a live sem a necessidade de estar assistindo. Então eu pensava muito em quem estava em home office, quem estava em casa, quem estava sozinho, quem botava na TV da sala. E é engraçado que isso acabou que gerou uma conexão muito forte com esse público. Então até hoje, cara, até hoje, 4 anos depois, todo dia é batata. Alguém manda uma mensagem pra mim, o pessoal casa, manda mensagem, o pessoal arruma emprego, manda mensagem. Você foi muito importante nessa época. Pô, muito legal, cara. Muito legal. Mas, no fundo, ele tá ali pra criminalizar o movimento funk. É muito louco, né, cara? Essas festas clandestinas que acontecem em casas de jogos aqui em São Paulo, essas ninguém mexe, né, cara? Na própria rua também. Lá na CPI eu citei o exemplo da Rua Meretriz, que é uma rua ali do lado da Estação Faria Lima. Tá ligado? Se desce da Estação Faria Lima do metrô, vira uma esquina, você tá numa rua cheia de bar. Que vira à noite tocando funk alto. Mas ali só tem playboy na rua. Tá ligado? Eu fui naquele bagulho uma vez pra nunca mais. Falei, misericórdia, que rolê de playboy da porra é esse aqui, tá ligado? Mas é isso, é um rolê que toca funk a noite toda e a galera fica lá de boa. Esse é um exemplo de vários. O que o Rubinho fala, eu já vi algumas coisas dele, é que ele fala que isso perturba a galera que mora lá. Isso morador ali, né, os moradores que estão lá. Como que é essa relação, então? Isso não tem isso lá? Tem, perturba. Isso não, é inegável. Se alguém falar que o baile funk não incomoda os moradores da rua em que o baile acontece, e até de outras, né? Dependendo do volume, tá mentindo. Não tem como eu chegar e mentir, por mais que eu seja frequentador, sim, e defenda o baile funk, sim. Só que eu não defendo o baile funk como ele tá acontecendo hoje. Mas por que o baile funk acontece hoje da forma como ele acontece? Na rua, na frente da casa das pessoas. Quando eu morava em Osasco, eu tive que me mudar de apartamento porque embaixo no meu prédio tinha pancadão. E aí, eu na hora de dormir, eu ligava lá o ventilador, que eu sempre botava ele no máximo, dava uma abafada no som, e eu já ficava acordado de madrugada mesmo. Então, pra mim, quando eles iam dormir, eu tava indo dormir junto. Mas daí, quando a Alice nasceu, eu falei, agora não dá pra ficar mais. Né? Porque daí era assim, começava quinta-feira, no mais tardar sexta-feira, e bicho, só acabava segunda de manhã, cara. Aí eu falei, mano, não dá pra ficar com a Alice aqui, não dá. E aí a gente se mudou. Não dá, não tem como. É um tipo de situação que só quem vive tem uma opinião muito forte sobre isso, pessoal. Porque não existe outra alternativa. Não tem outra opção. A outra opção é não ter baile, não ter festa nenhuma, não ter evento nenhum, não ter tipo qualquer forma de diversão dessas pessoas. Então, a gente tá vendo acontecer aqui no estado de São Paulo
um processo de privatização muito forte do lazer que vem junto com a repressão. Né? O que eu quero dizer com isso? Durante o governo Tarcísio, a repressão policial aos bailes funk está muito forte, muito intensa, sabe? Já era antes, mas está num nível assim, nunca antes visto. Então, muitos bailes pararam de acontecer. Principalmente no Paraisópolis, sabe? Paraisópolis está quase 2 anos sitiado pela PM. A PM está lá, tipo, permanentemente no Paraisópolis. Principalmente nos finais de semana, mas não só. Impedindo o baile de acontecer, mas não só isso também, violentando moradores de modo geral, matando pessoas, né? Teve uma criança que ficou cega de um olho a partir de um tiro da polícia. Enfim. E o que isso tem a ver com privatização do lazer? Porque as pessoas que antes iam para esses rolês públicos e gratuitos na rua, agora são forçadas a ir para rolês fechados e privados, se puderem, né? Porque quem não tem dinheiro não vai. É isso. Não tem o que fazer, sabe? O que resta pra essas pessoas é ficar correndo da polícia pra lá e pra cá. Então para num carro de som aqui, a polícia chega e corre pro outro lado. Aí para lá e corre pro outro lado, porque não tem dinheiro pra pagar 20, 30 reais pra entrar numa adega mais simples que seja, num lounge, numa tabacaria, numa balada, enfim. Resta ficar na rua, correndo o risco da polícia, sabe? Não tem espaço adequado para a realização de eventos gratuitos. Então, o que o Estado deveria fazer é isso, é proporcionar um espaço, como uma quadra, como um salão, algum bagulho público, gratuito, onde as pessoas possam organizar esses bailes à vontade, sabe? E fora da casa das pessoas, né? Mas por que não se pensa nisso? Porque existe uma visão criminalizadora do baile, como se o baile em si fosse algo do crime, algo do tráfico. Então, na visão deles, né? Ali nada mais é do que um espaço para promover o crime e para vender drogas, então não tem nada que regularizar isso, só tem que reprimir até destruir. Essa é a visão deles, tá ligado? Então, eles não conseguem ver aquilo como uma cultura legítima da juventude periférica. E aí eu até falei esse exemplo semana passada num outro podcast que eu fui, vou repetir aqui, né? Lá no Rio de Janeiro tem a Feira de São Cristóvão, que é uma feira muito foda lá, né? Tipo, é um lugar, um centro de tradições nordestinas, né? Que... Para além de ter a parte da cultura nordestina mesmo, né, principalmente as partes que a galera fica lá dançando forró, que é muito da hora, tem partes que tocam funk. E a juventude, né, periférica vai pra lá, na entrada, eu não lembro quanto que é agora, mas tem que pagar, mas é mais baratinho, sei lá, uns 5, 10 reais, alguma coisa assim, mas ainda assim tem que pagar, seria ideal que não tivesse, né? E a galera vai, é uma galera, tipo, majoritariamente periférica que vai pra curtir lá e fica tocando funk a noite inteira. E não tem perturbação de sossego, porque não tem casas ao redor, sabe? Aquilo ali é um lugar com um certo isolamento acústico e é isso, você pode ficar ali de boa a noite toda ouvindo seu funk tranquilamente. E é um bagulho da prefeitura do Rio de Janeiro, sabe? Só que tá no centro. Quem mora na Baixada... Cara, aqui em Salutare acontece um fenômeno, dadas as devidas proporções, parecido. Quando a gente era criança, jovem, adolescente, começo da vida adulta, a gente tinha o Clube Saltense, né? O Clube Saltense estava todo final de semana aberto. Hoje em dia que o Clube Saltense já não abre, quando tem qualquer rolê de sábado, assim, que a turma sai na rua pra beber e vai fechando os bares, não tem mal o que fazer, meu amigo, eles coxam o pau na praça pública ali. E não é funk, não é gente de periferia, né? É uma cidade pequena. Então é a turma que mora aqui no centrinho mesmo, aqui nos bairrozinhos. Cara, eles toram o pau, velho. Toram o pau. E não tem polícia aqui em Saltaré. Saltaré não tem polícia, não tem delegacia de polícia. A gente tá sem polícia nesse momento. Então eles toram o pau até 6 horas da manhã, filho. E não tem o que fazer. Entendeu? Não tem o que fazer. Foi acabar o Clube Saltense, começou os pancadão de rua. Aí de vez em quando tem. Eu não escuto nada, porque a minha casa, quando eu fiz a minha casa, já pensei nisso, né? Na barulheira. Eu não escuto nada, graças a Deus. E eu tô um pouquinho distante, tô a uns 200 metros, vai daqui. O pau tora, cara. O pau tora. A Fluminense não vai se deslocar até lá toda sexta e sábado à noite pra curtir aquilo. O que resta é ficar no baile na sua rua, na rua do lado, no bairro do lado. Então esse tipo de coisa deveria estar espalhado por vários lugares, pelas regiões periféricas, tá ligado? Pra que tenha fácil acesso pras pessoas e gratuito também. Se tivesse... Sobre pancadão, eu morava num prédio ao lado de uma praça que tinha baile funk. Sempre a polícia proibia, os vizinhos reclamavam, etc. Aí viu um restaurante de frente, tocando Legião Urbana até tarde. Não entendi. Você acha que melhorou? Ah, eu prefiro. Volta o pancadão. Tocava Legião Urbana até tarde. Volta o pancadão. Pelo amor de Deus, volta o pancadão. Essas pessoas iriam utilizar, você acredita? Com certeza, tá ligado? Eu tava conversando com um parceiro meu lá do Rio ontem, um parceiro que inclusive é do Complexo do Alemão, né? Que foi onde aconteceu essa chacina. Cara, sendo bem sério, eu não sei o que é pior pra dormir. O pancadão, o funk... ou o sertanejo universitário, popzão. Eu não sei o que faz a frequência, porque todas as músicas são iguais no sertanejo, né? Então, a impressão do sertanejo, quando é sertanejo, parece que você tá ouvindo a mesma coisa em loop. E aí parece que você tá o tempo não passa. Com o funk, a depender da onde vem esse funk também, idem. Pô, você fica...
Parceiro, enfim, foi no Complexo do Alemão e da Penha. E eu tava conversando sobre um bagulho assim, né? Eu gosto de ir nos bailes do Rio, porque lá as pessoas curtem mais, dançam mais, sabe? Aqui em São Paulo as pessoas, muitas pessoas, principalmente homens, gostam de ir pro baile pra arrumar briga, sabe? Umas coisas tão zoadas assim, né? Sabe? Parece que quer se mostrar, quer cantar de galo, né? E no Rio não, a galera vai pra curtir, vai pra dançar, você não vê briga, por exemplo. Então eu gosto dos bailes do Rio. Porém... E se fosse gospel? Gospel, imagina você dormindo e de repente vem o em vez de funk, em vez de sertanejo, se fosse gospel, imagina você dormindo. Sábado, 3 da manhã, de repente, na sua rua. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer, quem pecar... 4:30 da manhã, você dormindo bem gostosinho, daqui a pouco... Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Os bailes no Rio tem uma energia muito pesada, sabe? Espiritualmente falando mesmo. Mas tem igreja que vai... Não, mas, ó, detalhe, esse prédio que eu morava em Osasco, era ali em Novo Osasco. Novo Osasco, quem é de Osasco conhece Novo Osasco? O campinho do Seno ali, o campinho do Seno. De frente pro prédio, era uma igreja neopentecostal, que estourava... Cara, os vizinhos uma vez chegaram a fazer multirão de tacar ovo na igreja. Como era muito apertado... Os vizinhos se juntaram e jogaram assim, foi a noite da ovada, e vá tacar ovo e tal, não sei o quê. Deu um BO do caralho processar, a igreja processou o prédio, nem sei o que deu porque eu me mudei. Sem brincadeira, fizeram uma ovada no correio. E do outro lado era onde batia o pancadão, que era o meu lado. Eu juro por Deus que tá no céu, eu preferi o lado do pancadão. Porque o pancadão pelo menos era no final de semana. A da igreja era de segunda a segunda o povo pra ter pecado pra rezar aquela quantidade. Eu nunca vi gente com tanto pecado que nem aquela turma da igreja. Era de segunda a segunda rezando. E o pau torava. Eu chegava né, eu trabalhava pro sítio do Não Salvo. A hora que eu chegava, 7:30, 8 horas da noite, era isso que eu chegava, umas 8 horas. Eu trabalhava até às 7, né? Eu chegava em casa umas 8. Cara, chegava e o pau torando, e Satanás vai jogar, e e o pau gritava. E a hora que eu virava pra dentro do perto, porque eu saí do outro lado, que daí já tava. Ai, graças a Deus, cheguei no paraíso. 1000 vezes. A novinha senta bunda, senta na pistola, vai sentando esse surradão. Aí chegar, pedir um delivery, chegava lá, já... Dá-lhe bicudão na cara do cão! E dá-lhe bicudão... Vai, volta, Nossa Senhora, volta. Deus do céu. Sensitiva, aí eu me sinto espiritualmente mal em bailes funk no Rio de Janeiro. E aí quando aconteceu aquela matança ontem, eu tava trocando ideia com a outra parceira minha, eu falei, mano, imagina como vai ficar a energia desses lugares, sabe, do complexo da Penha, do Alemão, nos lugares em que aconteceram essas matanças, né? E é claro que vai da crença de cada um, mas o que aconteceu ali é um desencarne coletivo, sabe? Esse tipo de evento sempre é muito traumático pra um lugar espiritualmente falando. Isso vale, sei lá, Boate Kiss, esse tipo de acontecimento, sabe? Onde tem uma matança generalizada num espaço de tempo muito curto, com mortes muito violentas, com muito sofrimento, sabe? Eu acredito que aquelas energias e aqueles espíritos ainda ficam por ali, então... Enfim, pode ser um papo de doido pra algumas pessoas, mas eu realmente sinto uma energia muito negativa em muitos bailes do Rio de Janeiro. E aí, essa última vez que eu fui pra lá, que eu virei à noite na Feira de São Cristóvão, foi justamente por isso. Porque eu queria ir pro baile, era sábado à noite, eu queria ir pro baile, só que eu fiquei com esse receio. Falei, mano, será que eu vou pro baile mesmo? Pra além do incômodo, que é natural pra quem não tá acostumado com essa realidade de muita gente com fuzil, né? Porque infelizmente isso é verdade, isso acontece. Eu falei, mano, eu não vou pro baile não, vou pra Feira de São Cristóvão. E aí eu fui, fiquei lá curtindo funk a noite inteira. Eu falei, mano, é muito mais suave, sabe? Tanto energeticamente falando, quanto, sei lá, não tem esse desconforto de ter um cara com fuzil esbarrando em você aqui do lado, sabe? Tipo, deixa eu passar aqui com fuzil. Então lá é muito suave, seguro. Cara, agora eu fico pensando quem morava no meio do prédio, né? Se de frente pro prédio era a igreja. Atrás era pancadão. Será que eu consigo reproduzir isso aqui? Desgraçados e malditos, esses sodomitas!
React é arte. React é arte, chat. React é arte. Então, como eu falei, Quem não... Olha, se a retenção desse vídeo aqui no YouTube for pequena, o pessoal vai perder o ouro, porque tá com 25 minutos. frequenta lá é majoritariamente uma juventude periférica, que com certeza também tem essa brisa de ser um lugar mais tranquilo. E aí, voltando pro meu parceiro do Complexo do Alemão, ele falou isso pra mim, ele falou, mano, eu também sinto isso, essa energia negativa aqui no baile, sabe? Eu achei que era coisa da minha cabeça, porque eu sou mais desligado desses bagulho espiritual, mas você falando agora, eu acho que realmente pode ter a ver com isso, sabe? E lá na feira eu me sinto muito bem, me sinto muito melhor. Então, se você tem a opção de um espaço desse, de lazer ali também, suave, que não vai ter... né, falando de uma questão energética, essa energia, ou também não vai ter essa galera armada, assim, né, e essa sensação de medo, porque é o que eu digo, gente, o Rio de Janeiro vive numa guerra civil, então você tá num baile, numa favela que pode a qualquer momento ser invadida por outras forças de repressão, desde a polícia até outra facção, até milícia, e aí, sabe? A galera tava lá no Morro de Santa Amaro curtindo uma festa junina e do nada a polícia entrou atirando, sabe? Isso é bizarro. Então, você estando num lugar como esse, na Feira de São Cristóvão, você não tem essas preocupações. Então, se tivesse esse tipo de lugar em vários... É um corte mesmo, ó. Definitivamente é um corte.